a palavra do Senhor dessa noite. Evangelho de Lucas. Todos acho que já estão bem tarimbados, né? Só Lucas nessa igreja. É que Lucas é médico, né? Ele quer curar, ele quer tratar. Há pessoas no leitos ainda, não é verdade? Tem pessoas que precisam ser tratadas. Evangelho de Lucas, ao capítulo 16. E nós vamos prosseguir no versículo 19. Estou ouvindo barulhinho de folhas por aí. Contente com isso. Glória a Deus. Traga suas Bíblias. Faça um bom uso dela. Use, rascunhe, marque. É o único livro que você pode estar voltando e não entendi. Volta e releia, leia, busca direcionamento. Faça isso. Não deixa a pessoa, não entendeu. Não entendeu. Deus nos falou diferente. Ele quer ainda uma explicação ainda. Você quer algo diferente de Deus. Aqui Jesus ele fala mais uma vez de parábolas. Assim como ele falava naquela época em parábolas, eu acredito que até hoje ele usa nós para nós falarmos em parábola. Acredito que até hoje Jesus ele usa, através do Espírito Santo, a gente, para nós podermos passar para vocês em parábola algo que ele traz para nós. E aqui no meu tema de hoje, eu trago mais uma vez um tema de dois lados. Duas situações, né? Que muitas vezes a gente acaba se passando por essas situações e a gente muitas vezes acaba nos escolhendo. E o título é O Rico e o Mendigo. Amém? Vamos prosseguir na ministração. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e tinha o linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava se alimentar das migalhas que caem da mesa do rico. E até que os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu, morrendo o mendigo, e a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, que foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro aos seus seios. Amém? Vamos orar por essa palavra. Espírito Santo de Deus, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, sobre a sua igreja, Senhor. Direciona, Senhor, agora, meu Pai, o seu semblante, meu Senhor, para a sua igreja, Senhor. Fala-me, Senhor, agora no meu coração, Senhor, para que podemos, Senhor, transmitir, meu Pai, para a sua igreja, o Senhor comigo. Usa-me, meu Pai, como ferramenta agora, Senhor. Eu sou totalmente, meu Pai, agora o teu servo, Senhor. O que o Senhor quiser que eu fale, Senhor, eu lhe farei para a sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, continua abençoando, meu Pai, essa palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui nós temos aqui um texto em parábolas com dois personagens. Jesus sempre usa os personagens, ele sempre usa as ocasiões, os momentos para falar. E ele fala aqui de um rico, de uma pessoa que se vestia de roupas de linhos de fino, coberto de púrpura, e que todos os dias ele fazia assim, aleatoriamente, ele fazia festa, ele dava risada à toa, era um homem que vivia achando que estava acima de tudo.
que ele poderia, com o dinheiro que ele tinha, com as condições financeiras que ele havia naquele momento, ele poderia comprar tudo o que ele queria, da sua felicidade, tanto para ele como as pessoas que conviviam ao seu redor, porque ele vivia de festa, ele vivia bancando festas, ele se vestia-se como, quando ele saía na rua, ele se vestia que parecia um príncipe, muitas vezes ele se parecia como um governante da alta sociedade, tão que aquele homem se vestia. Não sei se vocês estão conseguindo interpretar, entender, voltar um pouquinho lá atrás e ver o luxo que aquele homem esbanjava, que era um luxo tão grande que a Bíblia fala. Só que na porta de sua residência, sua casa, onde ele morava ali, havia-se um homem chamado Lázaro. A Bíblia fala que esse homem, ele estava deitado. Nós voltarmos, nós vamos ver jazia. A palavra jazia no dicionário Aurélio significa que essa pessoa, ela estava deitada. Está deitada, mas deitada. Cheia de doença, de úlcera. E os cachorros vinham até lamber. Que o homem não tinha força mais nenhuma, porque a Bíblia fala que ele estava estagnado ali, ele estava parado, ele não conseguia se mexer, e ele somente se alimentava das migalhas que caía da mesa do rico, mas ele estava ali, porque ali tinha um alimento para ele, ele não desistia. Se nós conseguimos, aqui a gente vamos aprofundar na palavra, nós vimos que ele se chamava Lázaro, porque o nome dele estava escrito como Lázaro, porque aquele homem ele tinha algo diferente. Aquele homem ele já conhecia Deus, ele tinha um conhecimento que era Deus, mesmo na situação que ele vivia. A Bíblia não fala que ele vivia reclamando, resmungando, a Bíblia não fala isso. Aquele homem, mesmo com toda a dificuldade que ele tinha, com a fome, a necessidade, com as doenças, os cachorros lambendo, ele não tinha nem força para tocar os cachorros, mas ele conhecia Deus. Jesus falava, ele conhecia Deus, que ele conhece Deus, e quando a gente conhece Deus profundamente, nada abala a gente, nada pode abalar vocês. Eu falo com Deus fala conosco, Jesus fala até hoje através de parábola. Nós tivemos aqui hoje uma cena, duas pessoas que tiveram escolha, vocês foram testemunha. Nós tivemos aqui uma cena que duas pessoas escolheram. A primeira cena vocês viram o que a outra pessoa, a parte que ela quis escolher. Você viu como o inimigo destrói a pessoa. Como o inimigo ele quer isso. Mas você pensa que o inimigo chegou ali e aterrissou assim, zup, na vida dele? Pode ser. Mas e se o inimigo veio trabalhando aos poucos? Você foi emprestando o seu ouvido, você foi emprestando o seu olho, você foi emprestando o seu corpo. E quando você foi ver, você já estava completamente envolvido com uma situação. Ali houve um livre-arbítrio. Ele escolheu aquela situação. E nós, igrejas, temos que orar. A outra parte que escolheu, tivemos aqui o Miguelzinho. Ele escolheu a posição que ele quer estar. Ele quer estar no Senhor, ele quer estar no altar do Senhor. Ele quer ser a diferença, mas ele é pequenininho, mas ele quer ser a diferença. Ele quer ser o sol da terra. É a nossa igreja amanhã.
Vocês entendem como Jesus conversava em parábolas até hoje? Eu creio que Jesus, ele fala conosco através de parábolas. Amém. Glória a Deus. Nós tivemos uma cena aqui. Glória a Deus, Senhor. E Deus, ele quer isso, ele quer usar a gente. Nós temos que ser vasos na mão do Senhor. Nós temos que ser oleiro. Deus quer trabalhar no coração de cada um, em cada rostinho que está aqui. Eu sei que se eu sair perguntando, pastor, nós saímos perguntando aqui, da dificuldade, da luta que cada um teve hoje para vir ao culto, todos vão falar. Todos vão dizer uma dificuldade, uma luta. Mas vocês viram a cena. Não empreste o seu ouvido, não empreste o seu corpo para o maligno. Olha, não vai no culto hoje. Olha, não lê a palavra. Eu escutei páginas virando aí. Faça isso em casa também, gente. Aonde vocês tiverem a oportunidade, façam isso. Glória a Deus, amém. Vocês não estão dando oportunidade para o inimigo focar na mente de vocês, no ouvido de vocês, no olhar de vocês. Há grandes barreiras, há grandes lutas, mas através de nossos atos, nossas atitudes, nós vamos transformar e modificar isso. Glória a Deus. Porque o inimigo, ele é assim, ele chega na vida da pessoa, ele começa a trabalhar, olha, não faça isso, não faz mais isso. O inimigo, ele quer destruir. Voltando para a palavra do Senhor. A Bíblia fala que Lázaro, ele foi para os seios de Abraão. E o rico, ele foi sepultado. Ele foi sepultado. Ele foi enterrado, ele quer trazendo em linguagem para nós. Ele teve a escolha dele, a opção dele. Ele não quis servir a Deus. Ele não quis. Que quando ele morreu, e a sua alma foi para as tormentas, aonde há trevas, aonde há fogo, aonde a sua alma está sendo corrompida, a sua alma está sendo toda queimada. Há muito calor, há trevas, lugar que não... Se aqui está ruim, lá é pior. Lá é um lugar completamente destruído. Não se engane com a sua alma. Não deixe que a sua alma faça curva com os teus pensamentos. A sua alma é uma joia preciosa. Tua alma é joia preciosa. Aquele homem, ele foi para o inferno. Foi arder nos mármores do inferno, aonde há muito fogo. E ele lá embaixo, ele consegue, a Bíblia fala que ele consegue avistar Abraão. Ele era conhecedor da palavra, ele conhecia Abraão, ele sabe da história de Abraão. Aleluia. Afinal, ele não tinha chamado Abraão. Ele conhecia e largou de lado, por causa da riqueza, da luxúria, da vida que ele queria levar. Ele deixou de lado e foi totalmente corrompido. E ele via lá de baixo, ele via assim, ele gritava, ô Lázaro, Abraão, Abraão, eu vejo Lázaro aí nos seus seios, aí no seu colo, eu vejo ele. Peça a ele que molhe pelo menos o dedo e venha refrigerar a minha língua, porque eu não aguento mais esse calor aqui. Eu não aguento mais essa treva. Esse lugar não é para mim. Você imagina a situação que aquele homem, que a alma dele estava vivendo lá no inferno. Ele estava tão atormentado que ele pedia para Abraão, para que Lázaro molhasse
o dedo e fosse resfriar a sua língua. Só isso que ele queria. Ele não queria uma garrafa dessa aqui com água, não. Para ele somente bastava resfriar a sua língua. Aleluia. E quando nós temos uma grande oportunidade de salvar nossa alma, esse é o tempo, esse é o momento. Se você está indeciso ainda, tire essa indecisão da sua vida. A Bíblia não fala que a sua alma ela vai tormentar lá no inferno, onde há muito calor. A Bíblia fala isso completamente. Jesus está falando para eles, olha, aquele homem ele conhecia Abraão, ele conhecia as passagens, mas ele não quis. Ele não quis ouvir. Aí quando Abraão fala assim para ele, olha rico, ele fala assim, meu filhinho, né, ele trata, né, filhinho, olha meu filhinho, como ele é carinhoso, Abraão, né, mesmo a pessoa estando lá no inferno, estando lá do outro lado, fez a escolha, teve a livre espontânea de fazer o que ele quer fazer, ele fala assim, olha meu filhinho, eu não posso lhe fazer nada agora, porque entre nós há um grande abismo aqui, ó. Há um grande abismo que quem está aqui desse lado não pode ir para lá, e quem está lá não pode vir para cá. Então Lázaro não pode aí refrigerar a sua língua. Lázaro não pode. Entenda isso, que quando você estava lá, você teve a oportunidade, você não queria largar o luxo, não queria largar as roupas finas, não queria largar as festas, queria viver de status. As pessoas hoje querem viver de status. As pessoas muitas vezes elas deixam de vir para a igreja porque quer viver de status. Quer ir para um shopping, um domingo como esse, friozinho, o shopping está lotado, eu te garanto. O shopping está cheio. Ou um convite inadequado. Vamos ali tomar um happy hour. Eu não sei como é que fala essas coisas, mas eu vou falando aí que eu vou ouvindo, tá, gente? Vocês me desculpam, tá? Não é que eu sou santinho, não, é que a gente vai ouvindo aí, né? Mas vocês vão entendendo, vocês estão entendendo, amém? Amém. Vocês estão entendendo? Isso é importante. Então aí Abraão começa a falar. Eu queria ser uma mosquinha para estar lá, para ver Abraão falando com aquele rico. Olha, você teve a oportunidade de escolher o lado que você quer ficar. A sua alma teve oportunidade. Aleluia. Por que agora você está aqui me implorando? A sua alma é algo precioso para Jesus. Nós não temos ideia, dimensão do que todo o Evangelho fala sobre alma. Só nesse pedaço que eu estava lendo, ele fala 4 vezes de tormenta. Será que é bom lá? Eu tenho certeza que não. Porque senão Jesus não ia perder o tempo dele para ficar falando sobre a nossa alma, sobre o cuidado que nós temos que ter com ela. Não jogue a sua alma, sabe, quando você chega na sua casa e tira a roupa e pendura no cabide. Não faça isso. Alma é joia, é coisa preciosa. O seu status, o que você conseguir, o que você esbanja, isso é passageiro. Isso vai ficar aqui. A única coisa, essa semana nós perdemos 3 amigos nossos. Essa semana tivemos 3 velórios.
né? Foi uma semana muito difícil. E sabe o que essas pessoas levaram? Terra na cara. Tiveram grande oportunidade de... Um conseguiu salvar a alma. Em pleno leito, estava difícil, ele viu que não tinha mais jeito de lutar, ele aceitou Jesus. Amém. Glória a Deus. As pessoas dizem que quando ele aceitou Jesus, ele era uma pessoa muito assim, agressiva, só falava palavrão, só xingava, brigava com todo mundo. Eu posso falar com testemunho porque eu sou vizinho dele. Eu sempre ouvi ele gritar. O inimigo sempre usou a vida dele através da bebida. Então, uma pessoa que bebe, vocês sabem, ela acaba sempre trazendo as línguas que não são boas para a sociedade. E quando ele viu que ele estava já no fim, ele acabou aceitando Jesus. As pessoas estavam falando para mim que quando ele aceitou Jesus, o teu semblante mudou, o seu modo de falar mudou, o seu comportamento mudou. Isso pessoas que estavam ali cuidando dele, dando banho nele, trocando ele. As pessoas iam dar banho, cuidar nele. Ele falava, você estava tão magro que só de pegar nele marcava. Quem lida com saúde sabe como é que é essas coisas. Essa era a situação dele. Então ele xingava, porque ia pegar, machucava. Mas quando ele aceitou Jesus, mudou tudo. Da água para o vinho. O seu comportamento, a sua face, o seu semblante, o seu modo de falar. Eu falei, isso foi Deus. Foi nos últimos instantes de sua vida, mas que Deus preparou, e Deus uniu a família, que estava a família toda para lá e para cá, e Deus uniu todos os irmãos aí para cuidar de uma pessoa que toda a vida xingou, falou mal. Então é por isso que eu falo nessa noite para vocês. Cuide da alma de vocês. Não deixe que esse tipo de cena venha trazer confusão nos seus pensamentos de sua alma. E voltando para o título aqui, para o texto. Então o rico falava assim: além de tudo, já que eu não posso passar para o lado de cá, e tu não pode mandar Lázaro para lá, então eu peço que o Senhor envie Lázaro na minha casa, porque eu tenho mais 5 irmãos, e eles não podem vir para cá, porque aqui é ruim. Aqui é quente, aqui é árido. Ele não desistia, esse rico. Aí Abraão diz para ele assim: olha, não tem como fazer isso, não tem jeito. Eu estou falando no contexto atual, configurado de hoje. Olha, não tem como fazer isso. Porque se lá tem os profetas, tem a palavra do Senhor, não tem como eu mandar. Já está tudo lá. Lá tem os profetas, a palavra do Senhor. E hoje nós temos arautos do Senhor. Amém? Hoje nós temos arautos do Senhor. Glória a Deus. Então Abraão, ele não vai mandar nada, não vai mandar ninguém. Ele não vai mandar. Porque já tem hoje os profetas aqui, hoje tem os profetas aqui, temos arauto, temos os profetas, temos os conhecedores da palavra, temos as escrituras. Então não adianta. Mas ele persiste. Aí ele replica assim: eu acho que esse rico, acho que ele é brasileiro, sabe?
Porque ele quer dar um jeitinho em tudo, gente, ele não desiste. Se vocês pegarem o texto para ler, você vê que ele não para. Ele não desiste. Aí ele insiste assim, ó. Abraão diz a ele assim, não, assim, no 30. Mas ele insistiu. Pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Olha, esse camarada é brasileiro. Ele não desiste. Imagine a situação. Imagine a situação. Eu fico imaginando a situação, o contexto no dia de hoje. Cemitério ali, aí sai aqueles mortos, né? Sai tudo assim, né? Ei, você tem que aceitar Jesus. Abraão está falando. Gente, se levantar alguém da cova e vier para cima da gente, como é que nós vamos se comportar? Nós vamos sair correndo, desesperados. Então Abraão está dizendo para ele, não tem jeito. O que está feito, não tem jeito. Se eu pedir para os mortos sair de lá de onde eles estão enterrados, para ir falar com o seu familiar, eles não vão acreditar, porque vocês já têm os profetas e vocês têm a palavra do Senhor aí. Não adianta. Então eu fiquei lendo esse texto, eu fiquei imaginando assim. Falei, poxa, esse rapaz, acho que esse rico realmente é brasileiro. Porque o brasileiro, ele deixa tudo para a última hora. Não é assim? Nós deixamos tudo para a última hora. A gente quer resolver as coisas tudo nos últimos segundos, no segundo tempo dos 45 minutos. Nós queremos resolver as coisas assim. Então, irmãos, não deixe para resolver nada para depois. Não deixe nada para o amanhã, para o acaso. Até quando nós vamos deixar a nossa alma do jeito que ela está? O Senhor, Ele quer fazer uma aliança com vocês nessa noite. Se você ainda não deixou, ainda não escreveu o seu nome no livro da vida, se você ainda não aceitou Jesus definitivamente na sua vida, aceite. Não dói, não machuca, não arranca pedaço, te enriquece, te fortalece espiritualmente. Nós estamos falando espiritualmente, igreja. Nós vimos aqui uma cena que vocês puderam ter observado. O que o inimigo faz na vida de uma pessoa e o que o inimigo faz na vida de uma outra pessoa. Como é que você acha que vai ser a vida do Miguel daqui para frente? Ele tem um foco, ele tem um objetivo. É um grande pastor na vida. Vocês estão me entendendo? É posicionamento. Posicionamento. O Senhor, Ele quer atitude da nossa vida. Então que essa parábola de Jesus, ela venha para nos confortar essa noite. Se você nessa noite, que realmente ainda não aceitou Jesus, se você está com vergonha, você não quer vir aqui na frente, sozinho, chama uma pessoa do seu lado, para te acompanhar, para te abraçar, para estar com você ali naquele momento. E se o seu nome está escrito lá, está apagado, se você sente que ainda está precisando renovar a aliança com o Senhor, faça isso também. Vem aqui na frente, renova com o Senhor os seus votos. Vocês são joias preciosas. Isso não é só para mim, pastor Claudinei. Isso é para todos nós. Porque todos os instantes, a todos os momentos, a gente vê coisas, a gente coloca aquilo na nossa cabeça. Não, hoje eu não estou bem porque aconteceu isso comigo, uma discussão aleatória.
e a gente acaba desfocando. Então, se tem algo que está te proibindo, que está te fazendo uma muralha no seu ministério que eu falo na sua vida, não é somente você vir aqui louvar, tocar, servir na igreja, ficar ali passando os slides, ficar ajudando algo. O ministério é abrangente, é grande. Então, se você está parado, se sente parado, poxa, eu queria fazer mais, queria fazer algo para o Senhor, eu te convido nessa noite. Eu te convido. Se você está com vergonha de vir sozinho, chama alguém que está do seu lado. Essa pessoa vai vir. Ela vai te abraçar. Nós vamos chorar junto. Nós vamos orar junto. Não fica aí se martirizando, fechando. Foi difícil para mim também. É por isso que eu estou falando para vocês. Para mim foi muito difícil aceitar. Foi muito difícil. Mas foi uma decisão única. Uma decisão que realmente eu fiz. E não me arrependo até hoje. Não me arrependo até hoje daquele dia. Eu me arrependo sim de não ter ido antes. Me arrependo sim, não ter ido muito antes. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, mas você sabe o que você faz com a sua alma, com o seu ministério. Se você está parado, se Deus está falando com você, se o Espírito Santo está tocando em você, e você quer renovar o votos com o Senhor, você quer voltar para a casa do Senhor, não olhe para o teu irmão nem para a direita nem para a esquerda. Fecha os teus olhos e fale com ele. Falou, Senhor, essa palavra é para mim, Senhor. Eu preciso renovar com o Senhor. Assim como eu tive entendimento do que é uma alma, Senhor, lamentando, pegando fogo, e pedindo apenas para molhar o dedo, para secar a sua língua, para poder refrigerar. Nessa noite eu quero refrigerar a minha alma por inteiro contigo, Senhor. Eu quero que a minha alma seja completamente refrigerada, Senhor. Amém? Glória a Deus, Senhor. Uma salva de palmas, Senhor.